Amanhã, 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio e aqui no Brasil nós temos um mês inteiro para falar sobre esse assunto. Aqui do meu lado eu estou com a psicóloga Lília Leis, ela que vai trazer um pouco desse assunto para a gente e vai falar por que que nós temos essa data aqui no Brasil também e a importância de falar sobre esse tema, né, Lília? Isso mesmo, Fábia. O Setembro Amarelo, ele surgiu desde a década de 90 lá nos Estados Unidos, em virtude de uma situação que aconteceu com um jovem. Ele cometeu suicídio e, como ele tinha um carro amarelo de alta relevância, né, era importante para ele esse carro e ficou como marca registrada, essa cor. Então, a família, os amigos, os familiares divulgaram a mensagem amarela. E de lá para cá, então, veio essa cor para simbolizar essa campanha de prevenção ao suicídio. No Brasil, ela foi oficializada em 2015 e vem ganhando espaço aí na mídia para a gente debater. E é importante a gente falar também que o suicídio em si, ele, antes de chegar até esse fato, já teve muitos transtornos, essa pessoa já passou por um sofrimento grande, né? Isso mesmo, a maioria do suicídio, as pessoas já sofreram de transtornos mentais. Os que estão no topo da lista a depressão e o transtorno bipolar. Mas existem outros fatores, sim, que podem desencadear um comportamento, uma ideação suicida. E como que um familiar, um amigo pode identificar que essa pessoa está passando por algum tipo de sofrimento? Essa pergunta é bem importante, a gente precisa ficar bem focado nisso, porque a hora de você tomar cuidado quando você está percebendo algo diferente não só no seu familiar, mas aquele colega de trabalho que de repente manifestou um comportamento diferenciado de uma hora para outra, ficou relaxado com a sua aparência, está adotando novos hábitos diferenciados, como o uso abusivo de álcool, de drogas, e esse comportamento é um comportamento de risco. Por isso que eu falo sempre nos meus vídeos, conheça quem está perto de você, porque qualquer situação diferenciada você vai perceber se está destoando do normal ou não. Se aquela pessoa está ficando muito tempo num quarto, aquilo é dela mesmo, ou se ela está passando por uma situação difícil. E aí a gente prestar atenção e ficar por perto. E o suicídio é uma prática bem frequente no Brasil e, infelizmente, os dados são alarmantes, né? Os dados são altíssimos, é até assustador a gente dizer que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. E aqui no Brasil, a cada 45 minutos isso acontece. Então, é um número e cresce. E esse número, lembrando que esse número é um dado estatístico oficial, fora os que não são divulgados, os que não são noticiados da forma correta. Por exemplo, alguém que se matou diz lá que a pessoa só morreu, né? Morreu por asfixia, mas aí a pessoa, na verdade, se enforcou. Então, assim, há uma certa... esses dados aí não são tão certinhos, não. Não são tão... Eles, na verdade, eles são um pouquinho mascarados também. A gente precisa ter esse olhar. Uma pessoa, quando ela chegar a pensar no suicídio, na verdade, ela não quer tirar a própria vida, né? Ela quer acabar com o sofrimento. E, por isso, há tanto preconceito em relação aos suicidas, às pessoas que já tiveram esse tipo de comportamento, pensamento. Perfeito. Isso que você está colocando aí é uma situação, você já está indiretamente falando do preconceito, né? Porque são tantas frases, termos pejorativos, fulano está com mimimi, está querendo chamar atenção, essas coisas todas. E aí, quem realmente quer praticar, ela dá sinais. Os sinais estão aí, estão evidentes. Aquelas famosas frases, eu quero morrer, a vida não tem sentido para mim, minha família, eu sou um fardo para minha família, são frases que não podem ser negligenciadas. A gente precisa prestar atenção nessas frases, né? Muito bem colocado pela psicóloga aqui, Lília Leis. Essa entrevista ela vai continuar, nós temos ainda muita coisa para falar sobre esse assunto e em outro momento nós vamos trazer aqui mais essa entrevista onde a gente vai falar também sobre ansiedade, sobre depressão e sobre outros tipos de transtornos mentais que a gente precisa falar para poder alertar a população.